Muito bem, então dando sequência à nossa aula de SketchUp, né, na criação desse rack, né, desse balcão, dentro então dessas paredes aqui. Ok, eu só sair para fora aqui para a gente poder dar uma olhadinha de novo. Na verdade eu posso escolher, né, em que lado eu vou criar aqui. Então eu até vou pegar uma posição aqui, por exemplo, vou usar aqui, ó, percorrer, né, e vou entrar lá dentro, ó, como se estivesse entrando mesmo, né, com os pés dentro da casa. Depois então eu posso rotacionar, né? Vamos andar um pouquinho mais aqui, certo? Muito bem, ó. Olha só. Então vamos fazer então aqui nesse lado. Então eu vou começar fazendo aqui um retângulo, ok? Aqui na face. Veja aqui no canto direito inferior, né? Que ele está já em centímetros. Então eu quero que ele tenha 250 centímetros. Como ele já está em centímetros, eu não preciso colocar o cm, tá? Se estivesse, por exemplo, uma outra unidade de medida, metros, né, milímetros, e você deseja centímetros, então você é obrigado a digitar, né, 250 cm. Mas como que ele já está em centímetros, então tanto faz. Então 250 por 40. E vou dar um Enter, ok? Pega a ferramenta aqui, empurrar, puxar. No momento que eu colocar aqui dentro, né, já apareceu a área selecionada. E vou puxar aqui, ó, vou apagar aqui 40, 40 centímetros. Muito bem, aqui está. Perfeito. Agora então vamos usar a ferramenta equidistância, né? Vamos colocar aqui uma borda de 25 milímetros, ó. Como ele está em centímetros, eu quero milímetros, então eu vou colocar aqui o mm de milímetros. Muito bem. Agora então vamos usar novamente o empurrar, puxar. E o seguinte, ó, não vou deslocar até o fundo, né? Se eu soltar, ó, o que vai acontecer? Ele ficou transparente. Ele tirou inclusive a parede. Por quê? A profundidade disso aqui é de 40 centímetros, né? Então como eu não quero toda ela, eu quero que fique o fundo aqui do meu móvel. Então eu vou ver o seguinte, ó, eu vou clicar aqui, vou digitar aqui 382 milímetros e vou dar um Enter. Soltei o mouse. Pronto, ó. Então agora eu estou com uma profundidade de 382 milímetros, então que agora, né, eu tenho o espaço aberto aqui com o fundo. Muito bem. Feito isso, tá? O que é que a gente vai fazer? Nós vamos agora fazer o seguinte. Vamos criar aqui, ó, a ferramenta, pegar a ferramenta selecionar. Vamos selecionar este objeto inteiro com todos os lados. E por que eu devo fazer assim, Cid? Eu não posso só ir clicando aqui. É que é o seguinte, como esse objeto eu desenhei ele sobre, né, já um objeto pronto que é a minha casa aqui, então ele vai, se eu der 3 cliques, ó, ele vai selecionar tudo, né? Então eu preciso pegar isso aqui e, ó, envolver somente o que eu quero, né? Que é então só o balcão, né, desta parte aqui inferior, ok? Agora o seguinte, agora nós vamos vamos lá no menu editar, tá? E vamos escolher a opção criar grupo. Prontinho, então agora todo este objeto aqui virou um grupo, né? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar, vamos com a ferramenta aqui, ó, mover, copiar, tá? Nós vamos com a tecla Ctrl pressionada, né, que é para fazer cópia, ó. Vamos fazer uma cópia exatamente na mesma linha, ele tem tipo um ímã, né? Um pouco para cima. Aqui. Muito bem. Feito isto, agora então nós vamos fazer aqui os tampões, né? As partes frontais aqui.
Na verdade vai ter que ter um total de 4 partes. Como nós temos aqui 250, né, centímetros, certo? Ou seja, 2,5 metros, né, de largura, nós vamos então dividir isto aqui por 4. Ok? Então vamos ver. Então é o seguinte, ó, vamos pegar a ferramenta retângulo, tá? Vou posicionar aqui na extremidade. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui, ó. Olha só, deixa eu orbitar nesta extremidade aqui, não na de dentro, tá? Na extremidade do grupo. E vou fazer o seguinte, ó. Como eu quero 4 peças iguais e elas vão ter uma certa distância entre elas, tá? Como são 250 centímetros, para que fique, né, interessante, nós vamos fazer o seguinte, vamos apagar aqui, vamos colocar 623 milímetros, né, ou 62,3, né, por 400, ok, milímetros, que é a altura do balcão, né? Lembra que nós queríamos 250 por 40, então, na verdade está 62,3, né, que o ideal seria 65, mas nós vamos ter um intervalinho entre elas por 400. Ok. Muito bem, só que é o seguinte, ó. Agora nós vamos colocar uma profundidade nesta porta. Então vem aqui, ó. Ele vai ter 2 centímetros, 2 cm de profundidade. Se eu aproximar aqui, ó, olha só. Vejam que está bem certinho, né? Muito bem. Só que é o seguinte. Nós vamos novamente selecionar essa porta. Aqui eu posso dar 3 cliques, tá? Porque por mais que eu tenha feito ele sobre, né, este móvel de fundo, este móvel aqui, esse balcão era um grupo, e esse aqui vai ser outro grupo. Então vamos em editar, novamente nós vamos criar um grupo. Ok? Muito bem. Agora é o seguinte, nós vamos duplicar, né, nós vamos fazer a cópia deste móvel, desta porta, para as laterais. Então ferramenta mover, copiar, tá? Nós vamos deixar um intervalo entre elas. Então esse intervalo, tá? Para ficar ok, ele vai ter que dar 2 milímetros, né? Para fechar aqueles 600 e para fechar os 62,5, né? Que seria o tamanho certo, uma colada na outra. Então Ctrl pressionado, tecla Ctrl pressionado. E o seguinte, ó, como esse tamanho aqui, vamos raciocinar, tá? Como esse tamanho aqui ele tem 623 milímetros, ok? E eu quero arrastar ele para o lado com uma folga de 2 milímetros, então, logicamente, eu vou arrastar quanto? 600, né? Deixa eu apagar aqui. 625 milímetros. E vou dar um Enter. Ok? Por quê? Porque ele vai ficar já os 623 mais os 2 milímetros, que vai ser o espaçamento entre elas. Ok? Vamos puxar para cá. Aqui novamente. Ctrl pressionado. Para a direita. Quanto? 625. Opa. Espera aí. Seleciono ele, 1, 2. Opa. Aqui. Ctrl. Aqui. E novamente 62,5. Muito bem, aqui está. Ó, se nós aproximarmos bem aqui, ó, aqui está então o espaçamento de 2 milímetros, né? Porque eles são portas separadas, ok?
Lembra do Shift aqui, ó? Se você pressionar a rodinha do mouse, né, você vai orbitar. E Shift pressionado e a rodinha, ele vai aparecer a mãozinha. Ok? Então nós temos agora todas as portas com as mesmas medidas e com uma distância entre elas de 2 milímetros, certo? Muito bem, nosso tempo estourou. Na próxima aula agora vamos continuar com o nosso balcão, ok? Até mais, tchau.